o livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 1, irmãos, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos da palavra de Deus. Estou muito grato ao Senhor, mais uma vez, por esta noite. Estou muito grato ao Senhor que nos concede o privilégio de nós estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor. E nós vamos ministrar debaixo do tema Família, Lugar de Cura. É a proposta desse trabalho, deste mês. Esta primeira mensagem, nós vamos tentar entender um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. O porquê desse tema, o porquê dessa palavra, família, lugar de cura. Eu gostaria que você, com a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, você acompanhasse comigo alguns versículos da palavra de Deus. Alguns versículos que nós vamos ler aqui no capítulo 1 e no capítulo 2. O capítulo 1, ele trata da criação de todas as coisas. Se você tem curiosidade de descobrir como tudo começou, como o mundo foi formado, leia o capítulo 1 de Gênesis, aqui onde todas as coisas começam. A teoria da evolução diz que o homem ele veio do macaco, não foi assim que a gente aprendeu nos livros lá na época da escola? Faz tanto tempo, né, irmãos? Faz tanto tempo a escola, mas foi assim que os professores nos ensinaram a teoria da evolução. Mas a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina, nos mostra que o homem foi criado pelas mãos de Deus. Que triste seria, irmãos, se viéssemos do macaco, de um animal inferior. Então nós não viemos de nenhum animal, de nenhum bicho inferior. Nós somos criados, meus irmãos, pelo próprio Deus, pelo grande e soberano Deus. Tem você noção do que isso significa? O próprio Deus criou o homem, e é isso que nós vemos aqui no capítulo 1, o capítulo do início de todas as coisas. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia, o versículo de número 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, com mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era o que, irmãos? Bom. Tudo era muito bom. Houve assim a tarde e amanhã, esse foi o sexto dia. Vamos agora para o capítulo 2, versículo de número 4 a seguir. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Versículo de número 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Vamos ao versículo de número 18. Então declarou o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este o chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo, o homem nomeou a todos os animais
os rebanhos domésticos, as aves do céu, todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então o Senhor Deus fez cair em Adão um profundo sono, e enquanto ele dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Meus queridos, esse texto ele é muito conhecido por todos nós, já lido e relido por muitas vezes. Mas é importante nós relermos e salientarmos, porque, embora nós conheçamos o Senhor, a repetição das palavras de Deus, elas sempre produzem em nós algo novo. E é aqui no primeiro livro da Bíblia que nós vamos encontrar o início também da família. É onde Deus cria os animais, Deus cria a terra, Deus cria a natureza, Deus faz todas as coisas, mas Deus também faz a família. Através dos textos que nós lemos, eu não vou me deter neles, porque o tempo não permite, não é esse o objetivo. Mas eu quero mostrar para os irmãos que através desses versículos, embora alguns alternados nós lemos, mas esses versículos nos mostram que realmente a Bíblia afirma que o homem foi criado das mãos do próprio Deus. Foi o plano de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foram eles que decidiram criar o homem, e o homem não foi feito de qualquer coisa, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus forma a família, aqui no capítulo 2, ele percebe que Adão está só. Ele percebe que na natureza os animais não correspondem com Adão. Adão, ele dá nome aos animais e ele está ali para comandar os animais. Mas ninguém da natureza consegue preencher a necessidade de Adão, que é o de ter uma auxiliadora, alguém que fosse com ele, uma pessoa. É aí então que Deus, de um dos lados de Adão, Deus retira uma parte, daquela parte ele forma a mulher e traz a mulher até Adão. E aqui é um texto que nós sempre fazemos menção num casamento, que quando ela é trazida até Adão, Adão então faz essa linda declaração e diz no versículo de número 23: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher. É a partir daqui, meus irmãos, do encontro de um com o outro, que surge o casamento, que é instituído o casamento, e também a família, porque família não existe sem que haja um pai, uma mãe, um homem, uma mulher. Hoje nós estamos ouvindo aí pelas notícias, pelos jornais, as novelas estão trazendo esse tema e dizendo que a família hoje ela pode ser um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, mas o princípio de Deus não é esse. Não foi assim no princípio. Deus criou o homem porque o homem ele precisa da mulher, e Deus fez a mulher porque ela precisa do homem, e ambos quando juntos eles formam uma família, e é a partir somente do homem e da mulher que é possível que os filhos venham, e aí então se torna um lar, se torna de fato uma família constituída, um pai, uma mãe e os filhos. Mas tudo começa aqui, meus irmãos, e o que eu quero mostrar para os irmãos é que tudo começa em Deus, tudo começa pelas mãos do Criador. E eles estão num lugar, meus irmãos, onde não há pecado. O capítulo 1 e o capítulo 2 nos fala e nos mostra de um ambiente, o jardim, chamado Éden, o Éden de Deus. Um lugar onde o homem está, a mulher está, nós não sabemos quanto tempo eles permaneceram ali. Se isso foi uma questão de muitos anos, ou uma questão de pouco tempo, nós não sabemos, a Bíblia não nos informa isso. Mas independente do tempo, eles viveram no Éden, um tempo considerável, para eles terem uma comunhão com Deus, para eles terem uma comunhão também com tudo que Deus havia criado, com os animais de toda a natureza. E ali eles tiveram experiências com Deus, porque o texto nos informa, aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, em diante, nós vamos observar que havia todos os dias a presença de Deus que estava entre eles, e Deus vinha até aquele casal. Eles ainda não tinham filhos, aqui o texto só nos fala de Adão e Eva, do casal, mas eram já uma família, porque Deus havia constituído esse casamento. E nós encontramos que Deus
se encontrava com eles. E eles estão num lugar, meus irmãos, onde o pecado ainda não havia chegado. Então tudo era perfeito. Eles estão num ambiente onde as coisas funcionam, onde não há mal, onde não há coisas erradas, não há sentimentos ruins. Tudo está no seu devido lugar, porque o pecado não entrou ali ainda. E é aqui que começa a família. Você percebe que a família ela começou antes do pecado entrar no mundo? A família começou antes do mal existir na raça humana. O mal já existia quando Satanás pecou, mas na raça humana a família vem primeiro. A bênção de Deus estava em primeiro lugar. Não há menção do pecado. Eu acho interessante quando a gente olha para esses detalhes, irmãos, e a gente percebe esses pequenos detalhes de que Deus formou a família antes do pecado macular, manchar, tocar a raça humana. É a partir do capítulo 3 que nós vamos encontrar a história. Eu volto a repetir, nós não sabemos quanto tempo isso levou, mas é somente a partir do capítulo 3 que nós vamos encontrar que Satanás ele entra no Éden, ele se apresenta para a mulher, tenta ela cede a tentação, ela não deveria comer do fruto daquela árvore, porque Deus havia dado uma ordem, mas é somente depois. Antes, eles já eram uma família, eles já estavam com Deus, e eles já estavam no Éden, num lugar onde as coisas são boas, num lugar onde Deus havia estabelecido para a família iniciar. Guarde essa imagem do Éden na sua mente. Guarde a imagem desse início. Qual é a família que não tem crise, que não tem problema? Vamos fazer uma pausa, interromper o relato do Éden. Vamos falar um pouquinho sobre as crises. Quem de nós é perfeito? Será que se nós pudéssemos ter um olhar espiritual nessa noite, você pudesse olhar, não, o pastor ele é perfeito e a família dele deve ser perfeita? Será que se você conseguisse olhar para mim, você encontraria perfeição em mim? Será que se você olhasse para o meu casamento e para a minha família, você olharia perfeição no meu casamento e na minha família? Será que se nós tivéssemos um olhar espiritual, pudéssemos olhar aqui para os obreiros, nós pudéssemos olhar para os irmãos que estão aqui no auditório, nas irmãs que estão, será que nós encontraríamos perfeição em nós? Quem de nós não tem problemas? Quem de nós não tem dificuldades? Todos nós temos, amém, irmãos? É verdade. A começar por este que nos fala. Todos nós temos. Existiam problemas também nas famílias, e a Bíblia não esconde isso. Se você for ler o texto bíblico a partir do capítulo 4 de Gênesis, nós paramos aqui no capítulo 2 e capítulo 3, mas a partir do capítulo 4 nós vamos encontrar problemas familiares. Um irmão mata o outro irmão. Caim comete o assassinato do seu próprio irmão Abel. Nós vamos um pouco mais para frente, ainda em Gênesis, nós vamos ver um pai que comete incesto com as próprias filhas. Noé embriagou-se e deitou-se com as suas próprias filhas, tomado de embriaguez. A Bíblia não esconde isso. Meu Deus, tem isso na Bíblia? Está lá. Deus não fez questão de esconder essas coisas. Nós vamos avançar um pouco mais, nós vamos encontrar problemas na família de Abraão. Ele teve problemas porque teve um filho fora do propósito de Deus. Vamos assim dizer, um filho fora do casamento, né? Não era plano de Deus aquele filho, mas foi por causa da insistência, por causa da falta de fé e de confiança, tanto dele como também da sua esposa, Sara. E aquele filho fora do casamento, do propósito, trouxe uma dificuldade, um desgaste para ele, trouxe um problema que existe até hoje. São os muçulmanos e os judeus, que eles não se dão. São irmãos, filhos do mesmo pai, Ismael, Isaac. Ismael, da onde os muçulmanos são descendentes, Isaac, da onde os judeus são descendentes, e eles são irmãos e brigam até hoje, e não se amam até hoje, mas são filhos do mesmo pai. Veja, problemas da família. Nós vamos um pouco mais para frente na Bíblia, nós vamos encontrar problemas familiares, na família de Davi, adultério. Davi adulterou com Batseba, e além de adulterar, ele matou o marido dela, assassinou, e a Bíblia não esconde isso que está lá. Problemas na família. Nós vamos ver que Davi, ele não criou os filhos dele com a autoridade que deveria criar. Ele teve problema, um dos seus filhos se levanta contra ele e tenta tomar o trono. Absalão. Que coisa terrível, um filho levantar-se contra o próprio pai. A Bíblia não esconde, está lá para nos mostrar, nos ensinar. Então as famílias têm problemas, elas passam por problema a partir daquele dia em que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus.
E por causa da desobediência, a raça humana pecou. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Como nós já dissemos em mensagens anteriores, pastor, eu não pequei, não fui eu, foi Adão, foi Eva, mas nós somos descendentes deles. E este embrião está em todo ser humano. Todo ser humano que nasce, já nasce em pecado. Apresentamos uma criança, ela não sabe o que é o certo e o que é errado. Mas quando ela crescer, ela vai começar a tomar um entendimento das coisas. E a maldade que está no coração do ser humano vai brotar, porque todo ser humano é pecador. Paulo diz: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E se não se aproximarem de Jesus, não há remédio. E se não correrem para Jesus, não haverá cura para este mal. Então todos nós temos problemas, irmãos, e a nossa família também tem. Nos dias atuais nós também temos problemas. E quando nós casamos, nós não conseguimos enxergar o problema do outro, na verdade. Você lembra de quando você conheceu a tua esposa, hein, maridos? Lembra quando você estava apaixonado por ela? Você só levava presente para ela, você só levava... Lá no Brasil não tinha racoê naquela época, né? E a gente também não tinha dinheiro para comprar presente caro. O que a gente fazia? Pegava a flor no meio do caminho, né? Pedia para a mãe fazer um pano de prato, né? A avó bordava, né? Levava uns negócios bordados, a gente nem se interessava nessas coisas, mas mandava alguém fazer. Comprava um perfume, né? Boticário, Avon, né? Lembra da Avon do Brasil? Você comprava. Nós estávamos apaixonados e nós não víamos a dificuldade, o problema, não é assim? Eu lembro que quando eu comecei o meu relacionamento com a minha esposa, irmãos, eu não via defeito daquela mulher, irmãos. Perfeita. Eu olhava para aquela japonesa e os meus olhos ficavam vesgos, irmãos. Ficava vesguinho aquela japonesa. Não via problema dela. Não via aquele sangue japonês na veia, né? Não enxergava isso. Mas amava e estava apaixonado. Não foi diferente com você. Você entrou nesse relacionamento. Nós apresentamos agora dias atrás, na ceia passada, o irmão Jurandir e Maria, 37 anos de casado. Meu Deus. O que eles têm de casamento eu tenho de vida, irmãos. Nem tenho tudo isso ainda, né? Só tenho 18 anos. 37 anos de um exemplo para nós. Já pensou nisso? Você chegar com 37 anos de casado? Tem gente que está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Calma aí, irmão. Calma aí, irmã. Calma lá. Não é por aí. Segura as palavras. Irmãos, quando a gente começa, a gente não vê defeito, não vê problema no outro. É verdade. Nós só enxergamos os problemas quando a gente começa a conviver, não é mesmo? No primeiro mês de casamento, a gente percebe, depois de acordar um dia após o outro, que aquela chapinha só funciona no domingo, no final de semana, não é? No dia a dia, irmão, o negócio é diferente. Não é verdade? A gente percebe que o outro tem bafo, tem um cheiro diferente. E eles percebem isso na gente também, não é verdade? Nós observamos isso. Mas quando a gente está namorando, a gente não percebe essas coisas. Aí vem a mãe e diz: olha, cuidado com essa menina. Olha, eu não sei não se ela é para você. Vem o pai, olha. Vem a mãe e diz: olha, rapaz, eu não sei não se ela é para você. Toma cuidado. E quem disse que a gente ouve essas coisas? Aquela moça é a princesa. Só existe ela no mundo, mais ninguém. Aquele rapaz é o príncipe, não existe mais ninguém, é só ele. Não é assim? Mas na convivência, no dia a dia, a gente começa a enxergar que o outro também tem dificuldade. O outro também larga a roupa fora do lugar. O outro também tem costumes, tem manias, né? Tem uns negócios que os homens fazem que dá um desgosto, né? Irmãs? Os negócios que os homens fazem, sentam na mesa, espera que a mulher traga o prato e sirva, né? Assim. E a mulher fica lá dizendo: eu não sou sua mãe não, viu? Não pensa que eu sou igual a sua mãe, trazer comida na boca. Que em casa é assim, minha mãe traz tudo na mão. Aí o filho: minha mãe fazia assim, o feijão da minha mãe, né? Não era salgado desse jeito. Aí a crise começa. Começa a falar que a comida não é salgada. Começa a querer sentar na mesa. Os problemas surgem. A convivência faz com que os problemas apareçam. E quando os problemas aparecem, a gente começa, meus irmãos, às vezes a estranhar. A gente começa a se espantar. À medida que o casamento vai acontecendo, que a família vai realmente, a ficha vai caindo. Eu casei, né? A gente olha para a mão e fala: eu tenho aliança.
peraí, ó, o negócio é sério, rapaz. O negócio é tem que trabalhar, tem que sustentar essa casa. Eu tenho que dar um jeito, tenho que acordar cedo, não dar mais agora para amanhã arrumar a cama. Eu tenho que arrumar, eu tenho que ajudar, eu tenho que trocar a fralda, eu tenho que limpar o cocô do nenê. É assim, a gente começa a cair a ficha, que as coisas são diferentes. E aí a gente começa a se espantar também com as reações do próximo. Porque de repente ele volta do trabalho e ele volta nervoso. A gente descobre que quando a gente namora, a gente não tem muito esse negócio de TPM, né? De saber que ela tem TPM. Você nem, quando namorava, nem sabia que era isso. Aliás, não sabia quase nada, né? Foi a vida que me ensinou. Ainda mais naquela época, 18 anos atrás, quando eu me casei. A gente não tinha liberdade que tem hoje nas igrejas, de ter um trabalho para a família, de falar na intimidade. Mas Ezequiel nasceu naquela época, Ezequiel tem uns quase 50 anos, ele lembra o que era a igreja antigamente. Mas não tinha essa liberdade que tem hoje de falar, de família. Era tudo meio assim, meio fechado. E eu lembro, meus irmãos, quando eu comecei a entender que a mulher tem TPM, eu ficava assim, meu Deus, mas por que essa mulher está brava desse jeito? O que eu fiz? Por que ela está me crucificando? Por que eu não consigo sair dessa cruz? Por que eu apanho desse jeito, Jesus? A gente ia para a oração com o joelho. Você não sabe o que a mulher tem aqueles dias terríveis em que tudo muda, em que tudo, o céu está fechado, raios e trovadas caem, meus irmãos, sobre a nossa cabeça. E a gente quase morre. Mas a gente aprende isso. Quando essas coisas começam a acontecer, a gente percebe que a outra pessoa começa a reagir. E as reações da outra pessoa com a gente, irmãos, muitas vezes, é como uma mala, né? Aquela mala que a gente leva para o casamento, ela está fechadinha, a gente não abre ela. Mas o dia vai passando, a noite vem vindo, o dia vem, noite vem, dia vem, noite vem, passa os meses, aquela mala começa a abrir. E de repente, quando aquela mala abre, o que tem dentro dela? Tem as palavras duras, a gente começa a perceber as agressões, a gente começa a agredir o outro, às vezes com palavras. A gente começa a perceber que o outro tem umas reações que a gente não espera, que a gente não gosta. Essa mala se abre, na verdade. E a gente começa a se surpreender. Meu Deus, eu não imaginei que ela ficava brava desse jeito. Não sabia que a leoa era assim, que o leão era assim. A gente começa a se surpreender. São reações que acontecem no meio da família, no meio do casamento, com a convivência, que a gente às vezes fica chocado. E você talvez diz, quando eu me casei com essa mulher, eu não imaginei que ela ia falar tudo isso para mim. E ela diz assim, quando eu me casei com esse camarada, eu não sabia que ia sofrer como eu estou sofrendo hoje. Alguns começam a dizer assim, se eu tivesse pensado melhor, se eu pudesse voltar atrás. Você já pensou nisso, não pensou? Não precisa falar, não responde para não ter briga depois de terminar o culto. E hoje é culto de ceia, a gente vai participar da ceia, olha, cuidado. Não vamos lá fora transformar na guerra. Então não respondo. Mas alguns talvez já pensaram assim, se eu tivesse pensado melhor, antes de aceitar aquela aliança com Deus, se eu tivesse pensado melhor. O que dizer, irmãos, de algumas atitudes no casamento, na família? O que dizer das atitudes de alguns homens no casamento para com as suas mulheres? E o que dizer das atitudes de algumas mulheres para com alguns homens? O que dizer de uma mãe que escraviza a sua própria filha? O que você diria de uma mãe que escraviza a sua própria filha? O que você diria de um esposo que mata a esposa e mata a filhinha de 1 ano e 8 meses? O que você diria de uma família que cria uma criança igual a um cachorro? O que você diria? Se você visse uma atitude dessa numa família, quando aquela mala fechada começa a se abrir e coisas começam a sair, eu não sabia que isso poderia acontecer. Meu Deus, eu não sabia que esse homem era capaz disso. O que dizer de um pai que abusa sexualmente da filha e engravida a própria filha? O que dizer de uma família que rejeita o seu próprio filho porque ele é homossexual? O que você diria? Escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. O jornal Rondônia em Pauta, dia 22 de abril de 2012, ele traz a seguinte notícia: rapaz rejeitado pela família se suicida. O
jovem que se jogou da torre em Porto Velho era gay e era rejeitado pela família evangélica. O rapaz era homossexual e soro positivo. A família dele é evangélica e o rejeitava por conta de sua orientação sexual. Provavelmente o desamparo levou a cometer o suicídio. Aí tem uma professora, que foi professora dele, que escreveu lá na sua página no Facebook a seguinte fala: esse rapaz que se matou, Saulo, foi meu aluno aos 15 anos, em 2005. Que saudades, aluno simples, quieto, porém sempre perguntava a mim por que era tão grandona. A família dele o expulsou de casa porque ele era aidético e porque ele era homossexual. Certa vez, numa estrada de ferro, na estrada Madeira-Mamoré, ele me disse que estava cansado de viver e que pedia todos os dias para que Deus o levasse. A família dele era evangélica e não aceitou a sua vida, a rotina que ele levava, e virou as costas para ele. Quem o ajudava era uma amiga, que depois foi embora para uma outra cidade. Aí ela escreveu assim: descanse em paz, Saulo. Escreveu a professora Vitória Ângelo Bacon no seu Facebook. Saulo de Assis Lima, 23 anos, morador do bairro Nacional, na capital, que pela manhã desta sexta-feira, dia 19, subiu numa torre de telefonia e internet, no bairro Liberdade, e passou parte do dia ameaçando se matar. Ele cumpriu a ameaça à tarde, quando pulou para a morte, após se desvencilhar de um dos bombeiros que tentava salvá-lo. O suicida passou pelo menos 9 horas da torre, e por volta das 16 horas se jogou de uma altura de cerca de 70 metros e morreu na hora. Rejeitado pela família evangélica porque era homossexual e aidético. No dia 4 de outubro de 2013, também há uma notícia de um blog chamado Varela Notícias, que diz assim: pai abusa da filha, a filha engravida, a mulher flagra, ele se suicida. A menina era estuprada pelo pai desde os 10 anos. Sofreu os abusos em silêncio porque era ameaçada de morte pelo pai. A adolescente tem 15 anos, está grávida do próprio pai, José Raimundo de Oliveira. A dona de casa, Vanusa Santos Lima, flagrou o marido em cima da filha, já despida. Eu fui me deitar mais cedo e ele ficou para assistir o jogo. Ela, a filha, ficou também assistindo a novela e eu disse que quando acabasse, acordasse o pai que já estava dormindo no sofá. Aí depois eu me assustei e vim aqui na sala e ele estava em cima da própria filha. Relatou a mãe. A mulher nunca desconfiou de nada. Olha o que ela diz, a mãe: a gente sempre comentava junto os casos de estupro que a gente via na televisão, e ele sempre dizia assim: o sangue de Cristo tem poder. Nunca imaginei que ele tivesse fazendo isso. O casal tinha 16 anos de convivência. O criminoso foi encontrado enforcado no último sábado, dia 28, data do aniversário da menina. A notícia ainda se prolonga um pouco mais, não vou ler, só para os irmãos terem uma ideia. Isso parece forte e chocante, mas é para você ouvir o que se passa, o que acontece no meio das famílias. Mais uma notícia do jornal Estadão, que diz assim: no dia 26 de março de 2013, desempregado confessa ter matado a mulher e o bebê. O desempregado Simon Malaman, de 24 anos, foi preso na madrugada dessa terça-feira em Limeira, no interior de São Paulo, depois de ter confessado ter matado a mulher e a filha de 1 ano e 8 meses, asfixiadas, e colocado os corpos debaixo de 2 veículos para simular um atropelamento. Para encurtar a história, que não vai dar tempo de ler tudo aqui, ele matou a esposa e a filhinha de 1 ano e 8 meses, asfixiada. Para que parecesse um atropelamento, ele colocou debaixo do carro e voltou para casa. Os policiais encontraram e foram atrás dele. E quando chegaram em casa, normalmente disse: não, minha esposa saiu, não sei onde ela está, saiu para ir para algum lugar. E eles informaram: não, ela morreu. E aí, quando eles foram acompanhando ele, aí começaram a questionar, e ele, enfim, confessou que ele havia matado, por briga e por desentendimento no casamento. Eu tenho uma outra notícia que eu queria ler para você. Criança fica 2 anos trancada num armário. Quando tinha apenas 3 anos de idade, Geórgia foi trancada em um armário da casa onde morava, isolada do convívio com seus irmãos, porque se parecia muito com o pai, disse a mãe da menina responsável pelo crime. Após passar 2 anos vivendo no pequeno armário, tendo que se esquentar utilizando os próprios cabelos como coberta, Geórgia foi resgatada quase sem vida.
Hoje a menina vive feliz com um casal que a adotou em junho deste ano. Essa notícia é de 2009. 2 anos, irmãos, trancada num armário. Comia de vez em quando a mãe levava comida. Uma outra criança também ficou durante 1 ano e pouco trancada no armário, lá nos Estados Unidos, no estado do Missouri. Ela também ficou trancada no armário. Não vou ler porque a notícia é parecida com só a diferença que a menina tinha 10 anos de idade. E mais uma notícia, para os irmãos terem ideia. Uma menina na Rússia, trancada com animais há 5 anos. Essa menina, ela parece um cachorro, porque dentro de casa, os cachorros dentro da casa. E do jeito que o cachorro late, ela também late. Ela não fala como um ser humano. Ela arranha as paredes, ela arranha as portas, ela morde as coisas, igualzinho o cachorro faz. Ela come lambendo o prato. Está aqui, mas a notícia, eu não vou ler porque ela é grande, nós não vamos ter tempo. Por que eu estou dizendo todas essas coisas? Todas essas notícias, teria outras aqui que eu relacionei para trazer para os irmãos. Como nós podemos chamar essas pessoas? Esses casos que eu li estão aí na internet, irmãos, casos reais. Nós podemos chamar essas pessoas de monstros? Será que essas pessoas são loucas? Será que são seres humanos que fazem isso? Será que são bichos? O que são essas pessoas? Como que uma mãe cria uma criança como um cachorro dentro de casa? Desnutrida, comendo como um cachorro, lambendo o prato como um cachorro. Há uma outra notícia, foi na cidade de Sarandi, no Brasil. 3 crianças viviam confinadas em um quarto, sem ver a luz do dia, sem ter nada. Os policiais encontraram as crianças trancadas, fezes, urina, restos de comida, larvas, bichos naquele quarto. E ali as crianças viviam e elas se alimentavam. Irmãos, eu tenho aqui a fonte, se você, pastor, é verdade. Irmãos, estou trazendo aqui notícia. Eu tenho a fonte para mostrar para você, se você tiver dúvida. Como que alguém tem coragem de fazer isso? Mas isso tem acontecido, irmãos. São pessoas que fazem isso com a própria família. Como que um pai tem coragem de manter um relacionamento com a própria filha e engravidar a própria filha? Talvez você diga assim, graças a Deus, isso nunca aconteceu na minha família. Talvez você esteja pensando isso, graças a Deus, que bom. A minha casa, a minha família nunca passou por isso. Que bom, graças a Deus. Mas provavelmente, irmãos, alguns de vocês tenham passado, espero que não, mas talvez alguns de vocês já tenham passado pela questão da traição, do adultério. Talvez vocês não sofreram esses maus tratos, como a gente relatou nessas notícias aqui que eu trouxe, mas alguns de vocês já passaram pelo adultério da família. Talvez alguns de vocês já passaram pela violência doméstica, quando um dos cônjuges agride o outro, seja violência física ou seja violência verbal. Porque violência não é só estender a mão para bater, violência é também machucar com palavras. Talvez alguns de vocês já passaram por dificuldades ou enfermidades. O que dizer das enfermidades do corpo, enfermidades da alma, enfermidades espirituais, da depressão na família, no casamento? O que dizer de uma esposa que não sente desejo íntimo por seu esposo, tem problemas na sua intimidade, ela não se relaciona com o seu esposo porque não sente desejo, não sente prazer, não sente vontade? São problemas que surgem na família, ou talvez o esposo. Isso não é uma questão só da mulher. Alguns homens têm disfunção. Alguns homens também não sentem desejo, embora esteja casado, mas ele passa por um período em que ele não sente mais o desejo por sua esposa, não quer mais manter a intimidade. E eu digo isso, irmãos, porque sou pastor e acompanho alguns casos, já tratei alguns casos. Não falo especificamente aqui da igreja do lado, mas existem casos acontecendo, e tudo isso na família. São essas coisas que saem dentro da mala, que a gente não sabe, que a gente não sabia, e você fala, meu Deus, eu não sabia que isso poderia acontecer, meu Deus, eu não sabia que isso poderia ser possível. A gente se choca, a gente fica triste, e nessas horas a gente perde o chão, não é verdade? Eu fiquei olhando essas notícias e pensando, essa mãe olhando para a barriga da filha crescer e sabendo que dentro da barriga daquela filha foi o próprio esposo dela quem fez aquilo. Eu fico olhando para aquela filha, aquela criança que ficou 2 anos trancada num armário,
E agora ela conseguiram encontrar ela e libertaram ela. Agora essa criança vai crescer. Como que ela vai um dia, meus irmãos, quando ela for uma adolescente, uma jovem, quando ela for uma mãe, será que ela vai querer se casar e passar pelas mesmas coisas? Como ela vai reproduzir isso na vida dela? Como ela vai lembrar da sua mãe e do seu pai? Quanta fome ela passou naquele armário? Quanto frio ela teve que se aquecer com seus próprios cabelos? Mas a mente dela como vai estar? São coisas que nos chocam, que nos surpreendem. E essas pessoas às vezes perdem o chão. Talvez como alguns de nós, nos conflitos conjugais que enfrentamos, talvez você, pelo problema da tua família que você já viveu ou que você esteja vivendo, a gente às vezes não sabe o que fazer. E é nessas horas que a família corre o risco de acabar. O que a gente faz, o que a gente reage? É aí que nós nos lembramos do Éden. É que nós nos lembramos do lugar onde Deus começou todas as coisas. É que nós voltamos os nossos olhos para o jardim do Éden, o jardim de Deus. E nós voltamos os nossos olhos para o princípio, quando todas as coisas começam em Deus. E nós vamos aprender, nós vamos observar que quando todas as coisas começam em Deus, o plano dele é perfeito. Porque Deus não projetou o pecado para a raça humana. Deus não foi Deus o responsável por aquele momento em que Eva olhou para aquele fruto e sabia que não podia comer, mas ela disse: eu vou comer, eu quero, eu vou saciar o desejo. Porque Deus disse não, mas eu digo sim. Na ânsia de se libertar, na ânsia de ter o domínio da sua própria vida, eu faço do meu jeito, eu faço o que eu quero. Não é assim o pecado na nossa vida? Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Quem vai dizer? O pastor não vai dizer o que eu tenho que fazer. Minha esposa, meu esposo, eu faço o que eu quero. É a mesma questão de Eva. Deus disse não, mas eu digo sim. Eu me responsabilizo. Mas antes do pecado acontecer, as coisas eram perfeitas. Porque Deus havia projetado, meus irmãos, que a família seria perfeita, a família seria abençoada. E é lá que tudo começa. Tente olhar para o Éden antes do pecado, tente olhar para aquele lugar, aquele ambiente que Deus colocou aquela família. E Deus disse, lá no capítulo 1 que nós lemos, Deus disse para aquele casal, capítulo 1, nós lemos o versículo de número 28. Sejam férteis, sejam abençoados. Olha as coisas que Deus ministra àquele casal e àquela família. Sejam abençoados, sejam fecundos. Isso fala, meus irmãos, da reprodução humana, de ter filhos, de ter família, de ter alegria. Família é alegria. E Deus ministra àquele casal: olha, vocês serão alegres neste lugar, vocês serão abençoados, podem se multiplicar, podem se reproduzir. Deus abençoa, Deus ministra a eles. Deus diz mais: povoe a terra, ou seja, cresça, que os filhos venham. A proposta de Deus é que ali no Éden os filhos chegassem. A proposta é que eles crescessem naquele ambiente onde não havia erro, não havia pecado, onde as coisas de Deus e a presença de Deus estava sempre presente, sempre acontecendo. E Deus diz: domine, tenha domínio sobre a natureza, execute, faça, se alimentem. Deus os abençoou. E Deus viu que era tudo muito bom. Das mãos do próprio Deus, Ele cria aquele jardim, Ele cria todas as coisas boas, Ele cria o homem, Ele cria a mulher, coloca eles no jardim e diz: é de vocês. A família começou assim. A família começou assim. O princípio é Deus. O princípio é as mãos de Deus. É por isso, irmãos, que quando nós olhamos para a nossa família e nós, como pais, nós nos desesperamos quando vemos que o dinheiro não vai dar. Nós começamos a nos preocupar e nos entristecer porque nós não sabemos o que vamos dar para os filhos. Você que é pai, você que é mãe, você sabe, você não sabe o futuro dos seus filhos, você não sabe se poderá dar um bom estudo, dar alimento, encaminhá-los para uma faculdade. A gente não tem essa certeza, porque a gente não tem hoje muitas reservas, muitas condições. Isso às vezes é muito no nosso coração. Isso nos preocupa, nós não sabemos o amanhã. E quando essas coisas querem nos afogar, nos fazer desistir, nós precisamos voltar o nosso pensamento lá para onde Deus começou. Porque onde Deus começou a família, Deus havia reservado para aquela família um lugar especial, um ambiente, meus irmãos, um ambiente onde haveria para eles a presença de Deus que cura todos os males, todos os problemas. No Éden não havia pecado, irmãos, no início da família.
No Éden não havia problemas conjugais. Adão não precisava ficar preocupado com a TPM de Eva, e Eva não precisava ficar preocupado com as mudanças de humor de Adão, porque eles estavam num lugar perfeito, num lugar onde a presença de Deus preenchia todas as coisas. Todos os dias eles tinham um encontro com Deus, e não é somente aquele encontro que Deus vinha na viração do dia, era a própria presença de Deus naquele lugar através das obras criadas. Certamente que eles olhavam para tudo e eles glorificavam a Deus todos os dias, todos os momentos naquele lugar, porque tudo ali cheirava a Deus, tudo ali respirava a Deus, tudo naquele lugar mostrava a Deus. O pecado ainda não reinava, não imperava, eles não conseguiam olhar outra coisa se não fosse Deus naquele lugar. E foi assim que a família surgiu. E quando nós passamos por dificuldades na nossa família, nós queremos desistir do nosso casamento, queremos desistir de tudo, nós queremos parar, nós queremos nos arrepender. Por que eu casei? Por que eu fui me juntar com essa mulher, com esse homem? Por que eu aceitei? Por que isso, por que aquilo? Senhor, eu acho que o melhor caminho, como nós vimos na encenação, não tem jeito, não tem solução. O caminho é a separação. Não é esse o primeiro pensamento que passa na tua mente quando a crise vem? Eu acho que a melhor coisa que eu tenho que fazer é me separar desse homem. A melhor coisa que eu tenho que fazer é me separar dessa mulher. Não dá. Não dá. Quantos e quantos e quantos estão vivendo isso? Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja passando por isso. Eu gostaria que não fosse assim. Mas eu tenho certeza que alguns devem estar passando por isso, porque isso é muito comum nas famílias. Onde existe casamento, existe crise. Mas existe cura para a família, irmãos. Existe cura. E o princípio é Deus. É com Ele que tudo começa, é com Ele que tudo deve terminar, irmãos. É com Ele que a família se inicia no Éden. E é com Ele que a família será perfeitamente abençoada, não mais no Éden, mas lá no céu, na presença de Deus. É com Deus que tudo começa, é com Deus que tudo vai terminar. E felizes são os homens e as mulheres, felizes são as famílias que entendem isso. Felizes são os maridos que compreendem que, apesar de estar vivendo em crise hoje, há esperança. Feliz é a mulher que está passando hoje numa crise tão difícil no seu casamento. Feliz é o filho que está querendo sair de casa e não aguenta mais o relacionamento com seus pais, mas ele, antes de tomar uma decisão, ele crê que há cura para o seu problema. Antes de ele fazer como aquele homem que estava na peça teatral, como aquela mulher dizendo: Senhor, o que eu vou fazer? Eu acho que é sair da separação, porque nós estamos doentes. Se a tua família está doente, Deus é o médico que pode curar todas as nossas enfermidades. Deus é o médico e Ele tem o remédio. Deus, irmãos, Ele quer que nós possamos entender que tudo começa com Ele e tudo precisa continuar com Ele, para que tudo possa terminar com Ele. Ninguém sozinho consegue vencer. Ninguém sozinho consegue ter êxito. O teu casamento vai fracassar, a tua família vai naufragar, se você tentar resolver do seu jeito. Porque o meu casamento muitas e muitas vezes quase naufragou quando eu quis aplicar o meu jeito e o meu método. Mas todas as vezes em que eu me voltei para Deus e entendi aquela palavra, quando eu recebi aquela oração daquele ministro do Evangelho, quando nós colocávamos as alianças e ele orava por nós, ele ministrou essa palavra a mim e minha esposa, dizendo que nós agora seríamos uma só carne, e que embora nós passaremos por lutas e dificuldades, mas se nós colocássemos Deus em prioridade no nosso casamento, na nossa família, ainda que as dificuldades viriam, nós conseguiríamos chegar do outro lado. E todas as vezes, em todas as crises que nós atravessamos, muitas vezes nós dissemos palavras um para o outro, palavras que feriram e machucaram. Muitas vezes nós quisemos tomar uma atitude diferente, nós quisemos ir para o caminho da separação, mas quando nós nos lembrarmos de que tudo começou em Deus, uma nova esperança surgia. Ah, irmãos, naquele dia em que você não consegue ver nada, naquele momento da crise familiar, em que tudo está escuro, nós não conseguimos enxergar nada. Mas quando você começa a se lembrar de Deus, e você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ceder, você não quer perdoar, você não quer, porque você foi ferida, você foi ferido, ele falou, ela disse, você está magoado, e você não quer ceder.
Porque as coisas estão acontecendo de novo, e é a mesma coisa, e não é a primeira, não é a segunda, aconteceu de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é o pastor que vai dizer para você se você deve se separar ou continuar junto. Não é o pastor que vai chegar para você e dizer, olha, irmão, se separa, irmã, se separa, irmão, fica junto, irmã. Não é. É você que deve compreender que o teu casamento é a tua família. Ele começou em Deus, ele precisa terminar em Deus, então é você que precisa crer na cura. Se você voltar os teus olhos para Deus, se você tentar buscar em Deus, você vai perceber que há esperança. Porque Deus ainda cura famílias, irmãos. Família é um projeto de Deus. Nós falamos de algumas famílias aqui na Bíblia, falamos de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, falamos de Noé, falamos de Abraão, falamos, meus irmãos, da família de Davi. Todas essas famílias tiveram problemas. Mas você pode perceber que na história dessas muitas famílias, todas as vezes que eles se voltaram para Deus, houve cura para eles. Todas as vezes que um homem ou uma mulher se volta para Deus, há cura. Porque a cura não é uma outra família. A solução para a tua família, para o teu problema, não é você começar um novo casamento, não é você começar uma nova família, não é você ter um outro lar, não é isso. Onde está a cura para a nossa família? Você já percebeu com os seus olhos? Eu trabalho, meus irmãos, numa fábrica aqui. Aquele ambiente onde eu trabalho levanta muita poeira, um serviço meio sujo, muita fumaça. Eu tenho que usar 3 máscaras por causa da fumaça que levanta da chapa que a gente trabalha o dia todo. E quando eu vou colocar a peça, eu vou pegar aquela peça que é um tecido, um pano, cheio de sujeira, cheio de poeira que vem. A gente tem que fazer aquilo com rapidez e a gente levanta, e quando levanta, aquela poeira levanta junto. E eu tenho os olhos sensíveis, todo ser humano tem, na verdade, os olhos sensíveis, e quando eu coloco aquela peça, tem o ar, porque é muito quente, então fica o ar jogando na nossa direção para você aguentar trabalhar, porque é muito quente. Quando a gente levanta, sobe aquela poeira, e muito daquela poeira daquele tecido vem para o olho. Então você tem que trabalhar, você tem que correr. A primeira coisa que acontece quando o olho sente qualquer corpo estranho, o que o olho faz? Ele incomoda, não incomoda? Você trabalha com luva, a luva está suja, mas o teu dedo também já está sujo, porque a sujeira passa. E mesmo que você tire a luva para você tentar limpar os olhos, eu faço isso todos os dias, mas fica resíduos de sujeira na luva, e quando a gente vai fazer, parece que a sujeira entra mais ainda. Você tem que correr porque tem que colocar peça e não pode parar, mas o teu olho está aí, você fica agoniado, eu fico agoniado, quando qualquer coisa entra no meu olho, eu fico agoniado. E a primeira reação dos nossos olhos quando um cisco entra, quando um pelinho entra, é que nós começamos a piscar bastante, não é? Involuntariamente, você não faz, involuntariamente. Você percebe que se você tentar deixar o teu olho bem aberto, você começa a não conseguir, você tem que piscar. Porque quando um corpo estranho entra no nosso olho, automaticamente, você não precisa nem de apertar o botão, automaticamente um líquido sai, não é assim? Aquele líquido sai e ele começa a passar pelo olho. É a lágrima. É a lágrima. E para que existe a lágrima? A lágrima ela existe justamente, meus irmãos, ela é acionada justamente no momento em que os nossos olhos percebem o corpo estranho. É um mecanismo de defesa que o organismo produz. Deus, na sua sabedoria, na sua inteligência, Ele, quando formou o corpo humano, Ele formou esse mecanismo de defesa, para que no momento em que você sente um corpo estranho lá, no teu olho, nos teus olhos, automaticamente o teu olho começa a piscar e ele começa a produzir um líquido. E esse líquido ele vem, ele lubrifica o globo ocular. E quando ele começa a lubrificar, ele vai conduzindo aquele corpo para as extremidades. Você pode ver, quando um cílio entra, e você começa a piscar, e a lágrima começa a sair, a lágrima começa a conduzir para as extremidades. E ela vai para um lado ou para o outro, mas ela não vai ficar no mesmo lugar em que está. E aí então você consegue com o teu dedo, com alguma coisa, você vai lá e retira, e aquele corpo estranho sai. O que eu aprendo com isso? O próprio organismo, o próprio olho produz o próprio remédio que ele necessita para aquele problema. O próprio olho produz.
Eu passo isso, como eu disse aos irmãos do meu trabalho, eu não tenho condições de estar no momento tirando a lupa e colocar e limpar os meus olhos, mas vários momentos do trabalho eu estou ali. E aquele corpo está doendo, eu começo a piscar. E os meus olhos começam a lacrimejar, às vezes começam até a escorrer a lágrima, mas cada vez que pisca, eu vou me sentindo melhor. Porque eu percebo que aquilo que está me trazendo mal, me agoniando, ele vai saindo, ele vai indo para cá, vem para lá. Daqui a pouco eu consigo, num determinado momento, consigo passar o dedo, eu consigo sentir que ele está do lado, eu consigo retirar. Eu me sinto bem, me sinto aliviado. Não é assim que acontece conosco? Irmãos, a cura para a família não está em começar uma nova família. Talvez você já passou pela separação, você já esteja numa outra família. A vida é cheia de histórias. Cada pessoa tem a sua história. Mas eu quero dizer para você, para todos nós, talvez para você que está em crise, para você que está pensando na separação, para você que já não aguenta mais, para você que está no momento crucial do teu casamento, da tua família, ou para você que vai enfrentar, porque nós vamos enfrentar crise, irmãos, não tem jeito. Nós vamos passar por dificuldades porque faz parte da vida. A cura está lá na tua família. A cura está lá naquele casamento em que você não vê mais esperança. Mas pastor, como assim? Como pode a cura estar lá no lugar onde está me fazendo mal? Porque quem está me fazendo mal é meu esposo. Não estou dizendo que a cura está na tua esposa, a cura está na tua família. Pastor, o problema é minha mulher. Se eu trocar de mulher vai ficar tudo bem. A cura não está na troca, na substituição. A cura está lá na tua família. É lá que Deus vai prover o remédio para esse mal que está corroendo, que está te matando. É lá. É quando nós voltarmos os nossos olhos para Deus e entendermos que aquela pessoa que Deus colocou ao nosso lado, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ao olhar para Ele e entender que ela é um com Ele, é aí que nós voltamos os olhos para Deus e dizemos: Senhor, eu não vou trocar, eu não vou substituir, eu não vou querer, Senhor, recomeçar um outro relacionamento. Eu vou continuar aqui porque eu estou olhando para o Senhor e sei que do Senhor virá o socorro. Eu sei que o Senhor há de prover para a minha família, para o meu lar, porque tudo começa com o Senhor. O Senhor há de fazer isso, se chama fé. E o povo de Deus, ele caminha por fé. Não adianta dizer, Jesus, que a fé é somente para nós cultuarmos a Deus aqui. A fé é para nós aplicarmos na nossa família, no nosso casamento. Será que nós queremos nisso, igreja? Que nós precisamos andar por fé e não por vista? Será que você consegue crer nisso para o teu lar, para a tua família? Pastor, é difícil. E quem disse que é fácil? E quem disse que Jesus te chamou para coisas fáceis? Pastor, eu não consigo, eu tenho que lutar contra o meu orgulho. Ah, sim, é verdade. Essa é uma área que nós precisamos lutar. Mas se você abrir mão do teu orgulho, se você abrir mão da tua razão, e se você olhar para Jesus, ainda que você se sinta humilhado, Ele vai mostrar para você que a cura está lá. Quando Ele vir sobre o teu lar, quando Ele vir sobre vocês, começar a ministrar no teu coração toda a cura que Ele tem para a tua família. Tudo começa em Deus, irmãos. E não é trocando, não é substituindo, é crendo no Deus Todo-Poderoso. Eu quero encerrar com uma meditação de Marcos, capítulo 5. Bem conhecido nosso. Mas eu só quero encerrar esse texto, Marcos, capítulo 5. Em seguida nós vamos orar. E nós vamos agradecer a Deus por essa noite. Marcos capítulo 5, nós encontramos a história de um homem que viveu muito tempo possesso por demônios, por espíritos malignos. Esse homem fez coisas absurdas. Vivia nos cemitérios, vivia todo nu, todo machucado, todo arrebentado, porque espíritos malignos tomavam conta dele. Ele não podia viver no meio da sua família. Ele comia do que encontrava, ele vivia do jeito que o inimigo escravizava. Mas um dia Jesus visitou aquele lugar. Um dia Jesus foi até aquele local onde ele estava e ele teve um encontro com Jesus. Jesus repreendeu os espíritos imundos que estavam naquele homem. E aquele homem se tornou livre. E essa história do capítulo 5 de Marcos, ela é uma história muito linda, irmãos. Eu sempre volto a ela, porque eu acho muito lindo o que Jesus fez com aquele homem. Eu não vou ler o texto porque não dá tempo, mas quando aquele homem ele percebe que ele agora não é mais uma escória, quando ele percebe que ele agora não precisa mais viver nos cemitérios, comendo lixo, comendo
todo tipo de porcaria, quando ele percebe que agora ele é um homem, ele agora está curado, ele agora está bem, ele agora está como um ser humano, ele está na sua dignidade. Certamente ele agora percebe que está com roupas. Jesus providenciou alguma coisa, certamente foi alguém que viu isso. Mas quando ele cai na real, o que ele tem vontade de fazer? Meu Deus, Jesus me curou, Jesus repreendeu os demônios que havia em mim, eu agora sou livre. Qual é a reação dele? Ele quer seguir a Jesus. Que coisa linda, né? Ele quer ir atrás de Jesus e quer, onde Jesus for eu vou. Senhor, que coisa linda o Senhor fez na minha vida. Eu vou te seguir, Jesus. Eu vou te seguir. Onde o Senhor for eu vou fazer a tua obra. Senhor, eu vou te servir, eu vou estar ao teu lado, Senhor, porque o Senhor fez uma coisa tão linda. Jesus diz, não, filho, tem uma coisa mais importante para você fazer, irmãos. Coisa maravilhosa. Eu acho lindo que Jesus ele quebra os protocolos. Filho, você não vai me seguir. Você é mais útil não me seguindo, vindo atrás de mim. Talvez ele pensasse assim, mas eu posso ser útil sendo um discípulo. Talvez sendo nesse ministério que o Senhor criou eu posso ser útil sendo um apóstolo agora depois. Quando o Senhor estiver na igreja, assim, eu posso ser útil. Mas Jesus olha para a família, irmãos. Os olhos de Jesus se voltam para a família, porque ele tinha uma família que estava aos cacos. Pense na família desse homem. Se esse homem, sendo o responsável de levar alimento para casa, de ensinar os filhos, de ser um provedor, ele já vivia algum tempo fora de casa porque era um endemoniado, um possado de espírito, a sua família não tinha boas lembranças dele. Os seus filhos lembravam de um pai, não como um pai presente, mas um pai que está lá no cemitério, um pai imundo, um pai que anda nu. A sua esposa não lembrava certamente dele como um homem exemplar, mas lembrava dele de um homem como um homem que agora está endemoniado, não tem nada a oferecer. Há uma família que está em cargos, está partida. E Jesus não quer que alguém saia a fazer a sua obra, deixando a sua família de qualquer jeito. Veja que ensinamento importante Jesus nos dá, irmãos. Fazer a obra do Senhor não significa deixar tudo e deixar a nossa família para trás. Não importa que a mulher está do jeito que ela está, não importa que os meus filhos estão assim, importa que eu vou fazer algo com Deus, eu tenho um chamado. E Jesus disse para ele, filho, você não vai me seguir, filho. Volta para a tua casa. Eu me alegro quando eu ouço essa palavra. Jesus dizendo, filho, volta para a tua casa, volta para os teus e anuncia quão grandes coisas Deus fez por ti. Oh, que palavra gloriosa de Jesus. Volta para a tua família, meu irmão, e vai lá e diz o encontro que você teve com Deus. Senhor, mas não é para te seguir, Senhor. Não, você pode até me seguir um dia, mas agora tem uma família que precisa de você. Volta para casa, filho. Trata o que deve ser tratado. Vai lá porque ela precisa de cura. Vai lá porque a tua família precisa juntar os cacos e agora você é um homem curado. Volta para os teus. Não pense em me seguir e talvez formar uma outra família. Volta para os teus. E lá com os teus, você anuncia, você prega, você fala do meu amor. Será que essa palavra fala com você nessa noite do mesmo jeito que tem falado comigo? Quantas pessoas querendo fazer coisas grandes para Deus e a sua família está lá atrás aos carros. Quando você chegar em casa, leia de novo Marcos capítulo 5. Leia devagar, pense quantas coisas a gente quer fazer para Deus, mas às vezes a nossa família não está bem. Então volta para os teus nessa noite, porque Deus tem cura para a tua família. A tua família lá, Deus vai prover milagre lá. É essa mulher, é este homem, é este filho, é esta filha, é lá. Irmãos, eu tenho vivido cura no meu casamento, irmãos. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu tenho experimentado a cura de Deus. Respostas de orações no meu casamento, irmãos. Coisas que eu achava impossível acontecer. Coisas na minha vida conjugal. Respostas que eu orei durante 10 anos ao Senhor. 10 anos de oração. Deus tem respondido. Deus tem respondido. Eu tenho uma família que tem vivido um milagre de Deus. Você não conhece isso,
Mas eu tenho uma história. Nós temos sofrimentos, mas nós escolhemos olhar para Jesus. Nós escolhemos crer em Deus. Todas as feridas, o Senhor Jesus tem nos curado. Irmãos, se eu pudesse testemunhar todas as coisas. Se eu pudesse dizer tudo que Deus fez no nosso meio. Mas eu falo para os irmãos, eu só estou aqui porque Deus tem curado a minha família, o meu casamento e o meu lar. Eu não estaria aqui se não fosse a cura de Deus. Eu não precisei trocar de casamento, eu não precisei trocar de família, embora fui tentado várias vezes a fazer isso, embora minha esposa foi tentada várias vezes a fazer isso. Deus tem demonstrado que é lá, naquela família com problemas, dificuldades, que Deus opera um grande milagre no lar. Deus opera um grande milagre no casamento falido. Deus cura a família que já não há mais amor, que já não há mais intimidade, que já não há mais respeito, que já não há mais comunhão. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos juntamente comigo. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra que o Senhor ministrou a nós como igreja nesta noite, Senhor. No primeiro dia do trabalho da família, nesse primeiro dia, Senhor, nós temos dedicado ao Senhor este tema que o Senhor colocou em nosso coração nesta noite, família, lugar de cura. E eu oro juntamente com a tua igreja, Senhor, agradecido pela família que o Senhor nos deu, agradecido pelo lar que o Senhor tem dado a cada um de nós. Meu Deus, como tem sido bom nós podemos estar ancorados em Ti. Como tem sido bom nós estarmos olhando para o Senhor ao longo desses tempos, Senhor, desse tempo que nós temos passado e vivido. Como tem sido bom, Senhor, nós temos escolhido crer no Senhor e confiar no Senhor. Porque os que confiam no Senhor, eles não são frustrados, eles não são decepcionados. Os que preferem esperar na Tua palavra, os que preferem crer no Senhor, esses são honrados, esses têm respostas de oração. E nesta noite, Senhor, nós estamos felizes, porque nós somos a igreja de Guarda, nós estamos, Senhor, dando abertura e início a um trabalho muito importante, um trabalho que começou no coração de Deus, um trabalho da família, porque a família está no Teu projeto, Senhor. A família se iniciou quando o Senhor olhou para o ser humano e quis que o ser humano fosse abençoado. E nós hoje, Senhor, somos fruto do Teu pensamento. Nós hoje somos fruto, Senhor, das bênçãos do Pai, das bênçãos do Espírito Santo, das bênçãos do Filho. Nós somos fruto, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor reservou de melhor que estava lá no céu. Nós somos fruto daquilo
Jesus.